O absurdo anunciado para a próxima terça-feira, com a acariação no caso do Banco Master, escancara algo que já deveria estar claro há tempos. Dias Toffoli virou o novo xerife do STF. Alexandre de Moraes passou o bastão, ou melhor, o chicote, e não foi a primeira vez. Toffoli agora concentra poder, pauta investigações, age como inquisidor e se coloca no centro do caso Master sem que ninguém tenha pedido isso. Nem a PGE, nem a PGR, mesmo a PGR dócil de Gonê, concordam. Ainda assim, Toffoli avança. É o mesmo talento investigativo que serviu para soterrar a Lava Jato, anular condenações e mandar devolver bilhões a réus confessos de corrupção. Esse currículo, que deveria causar constrangimento, agora é apresentado como credencial para conduzir uma acariação esquisita, sigilosa e sem transparência. Tudo indica que o objetivo não é esclarecer fatos, mas enterrar mais uma investigação incômoda e, de quebra, caçar quem vazou para a imprensa o escândalo envolvendo Moraes e o Banco Master. Esse roteiro é velho. Basta lembrar o inquérito das fake news, nascido em 2019, quando Toffoli pediu a abertura e entregou a relatoria a Moraes. Ali se inaugurou a máquina de censura e autoritarismo que colocou o país sob tutela institucional por mais de 7 anos, com o STF assumindo um protagonismo incompatível com a democracia. O mesmo arranjo apareceu no episódio do aeroporto de Roma. Quando ficou inconveniente que Moraes relatasse um caso em que ele próprio figurava como suposta vítima, ou algo além disso, o processo foi convenientemente passado a Toffoli. As imagens nunca apareceram, como nunca apareceram também as do 8 de janeiro envolvendo Dino. Coincidências demais. Funciona assim. Quando Moraes não pode segurar o chicote, entrega a Toffoli. Quando Toffoli precisa devolver, devolve a Moraes. Uma dupla afinada, do autoritarismo, da censura e da completa falta de institucionalidade. O resultado está aí. Um STF que deixou de ser árbitro para virar ator principal. E um escândalo gigantesco como o do Banco Master, sendo tratado com sigilo máximo, acariações estranhas e cheiro de abafamento. E, pelo visto, isso ainda vai piorar. Esse absurdo que vai acontecer na próxima terça-feira da acariação do Banco Master deixa claro: o Toffoli é o novo xerife do STF. O Moraes entregou a ele esse cargo e não foi a primeira vez. Vamos rememorar esses fatos todos agora. Veja bem, o Toffoli, ele tá agora com tudo, né? Ele é o xerife novo, ele determinou essa acariação do Vorcaro e se tornou o investigador do caso Master. Imagina só, o seu talento para investigar levou ele a soterrar a Lava Jato, a fazer com que a Lava Jato devolvesse milhões e milhões e milhões a pessoas que assumiram e confessaram serem corruptas. É esse talento para a investigação que vai fazer agora do Toffoli o novo xerife do STF. Essa acariação, a gente já falou aqui no canal, é um absurdo completo, sem pedido de ninguém, com a PGE, até a PGR do submisso Gonê indo contra, enfim, mas o Toffoli ele tá lá empenhado, porque eu não tenho dúvida, ele quer enterrar mais essa investigação e até descobrir quem foi que vazou todo esse escândalo entre Moraes e Master para a imprensa. Agora, não é a primeira vez, como eu mencionei. Vamos nos lembrar que o inquérito das fake news, né, esse absurdo que iniciou-se em 2019 e nos trouxe ao lugar em que nós estamos de completa ausência de democracia, esse inquérito das fake news nasceu assim, com o Toffoli pedindo a abertura dele ao Moraes e o Moraes sendo designado relator. Então essa dupla Batman e Robin, né, entre Moraes e Toffoli é antiga, começou lá atrás no inquérito das fake news, quando um entregou ao outro a chave da censura, a chave do autoritarismo, a chave de nos colocar debaixo de chibata institucional há 7 anos praticamente, vai ser comemorado em março, abril do ano que vem. E aí também vamos aqui nos recordar que quando houve o caso do aeroporto de Roma, o tal da suposta agressão que o Moraes teria sofrido, e depois a gente ficou sabendo que o Moraes é quem, na verdade, foi um dos autores, supostamente, enfim, essa foi a alegação da parte contrária, que o Moraes é que agrediu, ou que um familiar do Moraes é que agrediu, enfim, naquele caso do aeroporto de Roma, que as imagens simplesmente nunca apareceram, né? As tais imagens,
revelações nunca apareceram, nem essas, aliás, e nem as do Dino no dia 8 de janeiro, quando houve esse caso do aeroporto e ficou chato que o próprio Moraes fosse o relator de uma agressão que ele supostamente sofreu, ele entregou para quem? Para quem o caso? Para o Toffoli. Então, é antiga essa outorga, né, do chicote. O Moraes, quando não pode ficar com o chicote, entrega para o Toffoli. Quando o Toffoli precisa passar o chicote de volta, passa para o Moraes. Os dois ali são realmente uma dupla dinâmica. É o Batman e o Robin da censura. É o Batman e o Robin da falta de institucionalidade, do autoritarismo que tomou conta desse país há 7 anos, quando o STF se tornou protagonista e acabou, né, nisso que a gente está vendo, nesse completo escândalo do Banco Master, que agora, com essa acariação sigilosa, secreta e esquisita à beça, o Toffoli está dando ainda ares piores, né? Ares piores do que já sempre teve essa história toda. Então, vamos ver, isso só tende a piorar. O Toffoli está soterrando ou buscando soterrar, muito provavelmente, também o caso Master com essa acariação. E descobrir quem está por trás dessas revelações, quem são as fontes que estão levando isso para a imprensa. É essa que vai ser, muito provavelmente, a acariação que não ficaremos sabendo porque está sob sigilo máximo. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Dias Toffoli voltou a passar de todos os limites no caso do Banco Master. Em mais uma decisão esdrúxula, resolveu mandar fazer uma acariação no meio do recesso, dia 30 de dezembro, sem pedido da PF, sem pedido da PGR e sem qualquer urgência real. Pior, ninguém sequer foi ouvido ainda. Não existe depoimento, não existe contradição, não existe nada para acarear. É juridicamente absurdo. A acariação só existe para esclarecer divergências entre versões já dadas. Aqui não há versões. O próprio PGR pediu para Toffoli recuar dessa maluquice, pedido que foi simplesmente ignorado. Nem na Lava Jato, com réus presos, se viu algo assim. E o mais grave, em vez de mirar o Banco Master, responsável por fraudes bilionárias, Toffoli resolveu apontar o dedo para o Banco Central, justamente o órgão que barrou a venda do Master para o BRB e poupou o contribuinte de pagar essa conta. Agora, técnicos do BC, que nem investigados são, passam a ser colocados no mesmo patamar dos suspeitos. Isso tem nome: intimidação institucional. Isso inverte completamente a lógica do caso. Quem fraudou é o investigado. Quem fiscalizou e impediu o prejuízo é tratado como problema. Fica difícil não enxergar nisso uma tentativa de constranger ou intimidar os técnicos do BC. Coincidências não faltam. Toffoli coxa o caso para o STF sem motivo claro, impõe sigilo total, tira documentos da CPMI e do INSS e agora parte para cima do Banco Central. Tudo isso enquanto o advogado do banco divide jatinho com o ministro e existe um contrato de 129 milhões envolvendo a família de Alexandre de Moraes. Claro, tudo normal. Não se está acusando ninguém, mas o conjunto da obra é alarmante. Quando decisões fogem do padrão jurídico, passam a desafiar a lógica, o direito e o bom senso e atropelam procedimentos básicos, parecendo proteger investigados enquanto atacam órgãos de controle. O alerta precisa ser ligado. O que está em jogo não é só um caso bancário, mas a credibilidade das instituições. Senado e PGR precisam agir, porque se isso se confirmar, não é só escândalo, é motivo para a queda de ministro. O ministro Dias Toffoli dá uma nova decisão esdrúxula no caso do Master. É para intimidar o Banco Central e para proteger Alexandre de Moraes? Toffoli dá uma nova decisão esdrúxula no Master, mas agora ele perdeu a noção da realidade. Toffoli mandou colocar frente a frente o banqueiro do Master e um técnico do Banco Central. Quando esse tipo de medida chamada de acareação, ela só cabe depois das pessoas serem ouvidas, mas essas pessoas nunca foram ouvidas. Toffoli mandou fazer isso sem provocação, por iniciativa própria, o que é atípico e incorreto.
E Toffoli mandou fazer isso ainda no recesso, agora, dia 30 de dezembro, algo que só se justificaria com uma grande urgência. E tudo indica que o Toffoli está indo para cima do Banco Central, em vez de ir para cima do Banco Master, que é quem fez as fraudes bilionárias, o que não faz sentido. Não, nada a ver com o fato de que o Toffoli viajou no jatinho com o advogado do banco e que tem aquele contratinho de 129 milhões de reais do Master com a família do Moraes. Imagina, tudo é super normal. O ministro Dias Toffoli é o relator do caso que investiga as fraudes bilionárias do Banco Master no STF, que ele puxou para o STF numa decisão sem que aparentemente devesse estar lá. Ele já tinha dado também aquela outra decisão absurda, colocando sigilo total sobre o caso. E ele já tinha também dado aquela outra decisão esdrúxula, tirando materiais investigativos do Master da própria CPMI e do INSS, que passou a investigar as fraudes. Daí agora, a imprensa deu uma notícia simplesmente surreal. O ministro inventou de fazer uma acareação entre Daniel Vorcara, o banqueiro dono do Banco Master, o ex-presidente do Banco de Brasília e um técnico do Banco Central, para falarem sobre o caso da tentativa de venda do Banco Master para o Banco de Brasília. A questão é a seguinte: primeiro, ninguém pediu isso. Ninguém pediu, a Polícia Federal não pediu essa diligência, Ministério Público não pediu, no caso a PGR. Em segundo lugar, só se justificaria fazer essa acareação agora no recesso, no dia 30 de dezembro, se houvesse alguma urgência extraordinária. Nunca se viu algo assim nem na época da Lava Jato, com réus presos. A decisão ela foi tão absurda que o PGR Paulo Gonet, que parecia estar dormindo, de repente ali ele acordou. E aí ele fez um pedido para o Dias Toffoli reconsiderar essa decisão. Mas adivinha o que aconteceu? O ministro negou o pedido da PGR e manteve a acareação para o dia 30 de dezembro. Tá, mas por que o PGR foi contra? Só porque ninguém pediu e não era urgente? Não, gente, tem uma terceira razão e mais importante. A PGR pediu pro Toffoli não fazer essa maluquice, porque a acareação é uma medida feita para esclarecer contradições entre declarações dos investigados e das testemunhas, ou de investigados com outros investigados, colocando a pessoa frente a frente para esclarecer alguma contradição. Só que não teve declaração nos autos até agora de ninguém. Ninguém foi ouvido ainda. O que o Toffoli quer esclarecer se ninguém falou nada? Veja o que disse o Marcelo Cavalli, juiz federal, doutor em Direito Penal, sobre essa decisão. Como os envolvidos ainda não foram ouvidos individualmente, não tem divergência. Então, a acareação nesse momento é inoportuna. Ele foi muito elegante, juiz federal. E por que o Toffoli está fazendo isso, hein? De acordo com os aliados do ministro, olha aqui o que eles estão falando sobre essa decisão do Toffoli. Segundo interlocutores do STF, Toffoli quer esclarecer se houve demora para decretar a liquidação do banco quando o Banco Central tomou conhecimento das suspeitas sobre operações do Master, quais medidas foram adotadas na fiscalização do mercado de títulos bancários e identificar eventuais responsáveis do Banco Central por falhas do processo. Vocês entenderam? Toffoli quer ir para cima do Banco Central. Gente, os técnicos do Banco Central eles não são investigados nesse caso. Tem as fraudes bilionárias do Master, que são alvo da investigação, e o Banco Central ele impediu a compra do Master pelo Banco de Brasília, que é público. O Banco Central é herói. Ele salvou a gente de pagar a conta das fraudes. E sabe quem do Banco Central o Toffoli chamou para ser ouvido nessa audiência do Banco Central? Não foi o Galípolo, não foi o presidente. Foi simplesmente aí o Ailton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central. E aí eu quero te mostrar uma nova coincidência. No dia 14 de agosto de 2025, a data em que, presta atenção, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que ele teve a primeira audiência com o Galípolo sobre a Magnitsky. Aquela em que supostamente ele não falou sobre o Master, sabe? Sabe aquela audiência? Nesse dia aí, no dia 14 de agosto de 2025, sabe onde que o Ailton estava no mesmo dia? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. O Ailton aqui, ó. Segundo lugar aqui, ó. O Ailton. Dá uma olhadinha onde que ele estava aí, o Ailton, ó. 9 às 10h30 da manhã. O senhor Ailton, ele estava tendo uma audiência com o dono do Master. Apenas coincidência, né, que o ministro Alexandre de Moraes, ele estava falando com o presidente do Banco Central sobre, claro, outros assuntos, claro, no mesmo dia em que o Ailton estava confrontando o Master. E pura coincidência, a esposa do Moraes tem aquele contratinho, né, de 129 milhões. Mas o que está acontecendo então, Deltan? Por que o Toffoli está fazendo tudo isso? Gente, é só ligar os pontos. Toffoli não é maluco, não é maluquice.
A Malu Gaspar, ela ligou os pontos e mostrou isso aqui nesse comentário aqui, ó. Dá uma olhadinha aí comigo. Ela simplesmente jantou o ministro Dias Toffoli. O que está parecendo é que o ministro Dias Toffoli está querendo colocar no mesmo patamar o diretor do Banco Central e toda a equipe de fiscalização que está embaixo. Lembremos que houve outras equipes que se envolveram aí, né? Teve equipes de outras diretorias. Então ele está querendo colocar em dúvida o trabalho do Banco Central e colocar o Banco Central na mesma posição dos investigados, do Daniel Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB por ocasião da negociação. Então isso é muito ruim, muito preocupante, porque parece, e acho que não tem como não falar isso, que é uma tentativa de intimidação dos técnicos do Banco Central. Gente, é isso aí! É isso aí! E mais, lembre que alguém tá vazando as pressões e os pedidos que o Moraes fez ao Banco Central sobre o Master. Alguém tá vazando, a Malu tá publicando, Estadão tá publicando, Poder 360 tá publicando. Alguém que tá vazando isso precisa, na ótica do Supremo, ser silenciado. O Supremo quer silenciar o escândalo, quer estancar o escândalo. Agora, você tá entendendo por que essa cariação tão esdrúxula é tão urgente que precisa ser feita no recesso? Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.